Pam, pam, gravando. Beleza, então tá gravando. Então, deixa eu abrir o chat novamente, né? Boa tarde aí, turminha. Boa tarde a todos. Hoje é dia 26/7, 1h30. Vou colocar a presença aí no chat. Vocês põem um oi para mim. Turminha, estamos quase acabando, hein? Fiz as contas aqui. Eu precisava de 3, 4 aulas. Eu consigo acabar exatamente todo o conteúdo programado. Vocês vão ter a matéria completinha. Então, a minha programação é dar hoje o casamento célula em L, na quarta, transformador de quarto de onda, né? Casamento com trafo de quarto de onda. Aí, pessoal, eu quero ver com vocês. Vamos lá. Aí eu falei que eu ia dar, só confere para mim aí, ver se eu fiz minhas contas certas, ó. Eu falei para vocês que eu ia dar aula dia 2 e já ia disponibilizar a prova. É isso? Só confere para mim se foi isso o acordo. Isso. Obrigado, Aline. Então, moçada, o que eu vou fazer? Beleza, eu dou aula do dia 2 e já disponibilizo a prova. E eu vou gravar uma aula que seria a aula do dia 4. A aula do dia 4, eu já vou gravar e já vou deixar no site, lá no Drive, vou disponibilizar para vocês, no Siga, no YouTube, vocês vão ter acesso de alguma forma, que vai ser a matéria, a última etapa de casamento que a gente vai estudar, né? Então, porque daí fica extremamente completo tudo que a gente precisava. Então, hoje eu dou casamento, célula em L. Na quarta, dia 28, casamento com transformador de quarto de onda. No dia 2, daí vai passar com trechos de linha, né? Toco e circuito aberto, 2 e 4. Só que a aula do dia 4 eu disponibilizo antes. Eu vou tentar gravar ainda amanhã ou depois e já deixo disponibilizado para vocês. Pode ser, moçada? E, obviamente, do dia 4, né? A aula do dia 4 seria não síncrona. Tá bom. Então, fechou, moçada. Então, eu preciso gravar essa aulinha e deixar para vocês a aula do dia 4, que é o outro tipo de casamento. Beleza, vamos lá, então. A pergunta clássica de todas as aulas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? No chat ou quer falar alguma coisa? É a hora. Dúvidas? Não, porque não estão estudando, né? Então, vamos lá. Pessoal, vou compartilhar a tela aqui. Vocês já estão com o material? Já disponibilizei? Né? Vocês já viram o material? Disponibilizei hoje, tá, pessoal? Desculpa aí, mas está extremamente corrido esse final de semestre. Tá. Esse aqui. Então, ó, hoje deu 56 alunos, tá razoável. Final de semestre tá bom, né, pessoal? Vocês não estão mais com paciência para minha terapia ou estão? Então, né? Que bom. Que ninguém responde. Vamos lá. Moçada, seguinte, nós já vimos todos esses conceitos fundamentais, né, para a teoria de ondas guiadas. O que está acontecendo agora? Agora, lembra da historinha lá que eu comentei com vocês. Existem casos, na maioria dos casos, onde a carga tem uma certa impedância e a linha, né, tem uma certa impedância característica. Então, a carga ZL, a impedância Z0. O que acontece se a linha está descasada da carga? Vocês já enjoaram de escutar isso, o que acontece é reflexão. Se acontece reflexão, significa que você está perdendo a sua energia, que era para ser consumida na carga de alguma forma, você está perdendo ela para essa onda refletida. Até aí, eu acho que está muito mega claro, né? Correto, moçada? E aí está todo mundo ciente do que está acontecendo. O que acontece, então? Agora, nós vamos estudar técnicas
Para quê? Para evitar essa onda refletida. Então, chama-se a isso de casamento de impedância. Então, nós vamos estudar técnicas para evitar exatamente essa parcela de onda refletida. Então, o casamento de impedância, qual que é o objetivo da aula de hoje? Do casamento de impedância? É transformar aquela impedância de carga ZL, lembra da impedância de carga no ponto zero? Lembra que isso é um dos motivos da gente trabalhar o ZL sendo o ponto inicial, né? Então, você vai transformar a impedância de carga ZL em um valor igual ao Z0 da linha, a impedância da linha. Ou seja, se ZL você conseguir fazer o casamento igualzinho com a impedância de carga, com a impedância característica da linha, o que acontece naquela equaçãozinha do coeficiente de reflexão, de tensão? O que acontece com aquela equaçãozinha do coeficiente de reflexão de tensão? Zera. Se zera, que significa que você não tem onda refletida. Beleza? Como que é isso, moçada? É isso aqui, ó. Dá uma olhada nesse esqueminha que eu coloquei aqui, ó. Vamos lá. Do lado esquerdo aqui, ó, é o gerador e a impedância intrínseca do gerador. Lá do lado direito é o ZL, a carga. Tudo bem? Então, onde está meu mouse ali é o ZL e o lado esquerdo o gerador. Tem o trecho de linha que liga AC, BD. Tudo bem, tem esse trecho de linha que está ligando aí. O que acontece? Acontece que, na maioria dos casos, a carga não está casada com a linha, né? Ou a linha não está casada com a carga, para ser mais honesto, né? Então, Z0 diferente de ZL. O que acontece? Nós vamos pegar um trechinho, nós vamos abrir. É como se você fizesse um rompimento nessa linha. E lá na carga, você vai colocar uma caixinha preta. Você vai colocar uma caixinha preta que vai ter uma certa impedância própria. E essa impedância vai fazer o casamento entre Z0 e ZL. Então, nós vamos estudar este bloquinho aqui, ó. Esse bloquinho aqui, que é o transformador, né, de impedância, ou casamento de impedância. Então, ó, este bloquinho que a gente vai estudar. Como? Existem algumas maneiras. Você está trabalhando em alta frequência, né? Obviamente é difícil você encontrar indutores, capacitores para você cancelar ou a indutância própria, ou a impedância própria, característica do ZL ali, né? Então, se você está trabalhando em baixa frequência, tudo bem, você pode pôr elementos discretos. Pode pôr um capacitor, pode pôr um indutor, você consegue anular aquela reatância própria do ZL, você consegue anular aquela indutância própria do ZL. Porém, às vezes você está trabalhando em alta frequência. Em alta frequência é difícil você ter esses elementos discretos, né, de capacitor, de indutor. Então, aí, nós vamos estudar, que vai ser a técnica que eu vou apresentar daqui 2 aulas. Você vai pôr trechos de linha com certa característica. Então, onde está esses 2 pontos aqui, entre o A e essa outra bolinha aqui, você vai pôr um trecho de linha aqui, que ele tem uma certa indutância, que tem uma certa capacitância. Esse trecho de linha pode estar em curto, pode estar em aberto. Então, nós vamos estudar isso, tá? Então, é isso que fala esse textinho aqui embaixo. Depois vocês lêem com calma, né? Eu não vou ficar lendo esse textinho. Mas é isso. Então, a gente pode tanto com elementos discretos, quanto com trecho de linha, dependendo se você está em alta frequência ou não, tá bom? Então, ó, os tipos de casamento a gente vai estudar. Célula em L ou célula pi, o trafo de quarto de onda, né? O trafo de quarto de onda. E depois o casamento com toco. O casamento com toco é onde você vai inserir um trechinho de linha. Pode estar em curto ou circuito aberto. Então, este aqui que eu falei para vocês, moçada. Ó, então, ó, a aula de hoje é esse primeiro tipo de casamento, célula L ou célula pi. A aula de quarta vai ser transformador de quarto de onda. A aula de segunda, casamento um toco, circuito aberto, ou curto-circuito, né? E depois na quarta, circuito aberto e curto-circuito. Eu não montei a aula aqui, eu vejo qual que eu dou primeiro aqui, se eu dou curto ou circuito aberto. O importante aqui é casamento em toco. Beleza? Então vamos lá para a primeira técnica. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida nesse esqueminha aqui de como a gente vai montar o circuitinho? Alguém tem alguma dúvida aqui, ó, de como a gente vai montar esse circuitinho? Ó, só para vocês terem uma ideia como que vai ficar no final aqui, ó, um exercício, ó. Essa é uma linha de transmissão com impedância de 75 ohms, a impedância da linha.
Z0, 75 ohms. Eu quero casar ela com ZL. Quero casar ela com ZL. Então, eu vou pôr um circuitinho aqui, ó. Vou pôr um circuitinho, célula L, porque ele tem um ramo longitudinal, um ramo transversal, mas vamos com calma. Vamos lá. Então, o que é uma célula em L? O que é esse primeiro? Existe algum caso em que não é possível tornar ZL igual a Z0? No caso, Z0 igual a ZL, né? Porque geralmente a gente conhece ZL, né? A gente sabe também quem é Z0, também depende. Vai, tudo bem, eu entendo sua pergunta. O Tiago. Tiago, quem responde a pergunta do Tiago baseado na nossa conversa final da aula passada? Alguém lembra a nossa conversa final da aula passada? Que não é possível fazer esse ZL igual a Z0? Alguém lembra da nossa discussão, finalzinho da aula passada? Eu falei, pessoal, vocês que são aí, né, da engenharia elétrica, trabalham com potência, linha de distribuição, essa linha de alta tensão, linha de distribuição. O que acontece nesse caso, Tiago? Existe caso que não é possível. Por quê? Uma que você não conhece a sua carga ZL, seu ZL não é fixo, sua impedância de carga não é fixa. Por exemplo, numa linha de distribuição real. Você não sabe exatamente qual que é a sua impedância de carga. Aí, nesse caso, eu comentei, vocês são de potência, vocês têm que fazer, então, a correção do fator de potência, para vocês reduzirem, né, essa parcela de onda refletida. Tudo bem. E qual outro caso que não é possível? Qual um outro caso que não é possível? Assim, o problema que você vai ver é que depende da frequência, tá, ô Thiago? Tem a equaçãozinha, você vai ver que ela depende da frequência. Então, em algum momento, você consegue fazer o casamento para aquela frequência específica. Mas, às vezes, você está no sistema de radiofrequência, que vai de 0,3 giga, sei lá, até quanto. Mas você consegue casar só para uma faixa ou para uma frequência específica. Você não consegue fazer o casamento perfeito para uma banda, né? Se você pegar uma anteninha, por exemplo, a anteninha daquele celular que você tem na sua mão aí, a anteninha desse celular, se eu não me engano, sei lá, 980 mega que está trabalhando no seu celular, né? Então, para você fazer o casamento dessa anteninha com o seu circuito interno aí de dentro, então você tem a sua própria a plaquinha do CI interno dela, tem uma linha de transmissão que é impressa, que vai alimentar a antena impressa do seu celular. Então, é tudo circuito impresso. Então, a placa, ela age como se fosse uma antena, né? E existe uma linha de transmissão ali que você alimenta essa antena. Então, essa linha, você consegue fazer uma linha específica para casar. Mas para essa faixa de frequência específica, vou mudar minha banda de operação, vou trabalhar em outra banda. Será que vai estar casado? Essa é a pergunta. Então, você não consegue fazer um casamento ideal para toda a faixa de frequência. Beleza? Vamos com calma aqui, Thiago, você vai tirando algumas dúvidas aqui no caminho. Ó, casamento célula em L. Então, essa é a primeira parcela que a gente vai estudar. Então, ó, por que célula em L? Porque ele vai ter um ramo que a gente vai chamar de ramo longitudinal e um ramo transversal. Então, você vai conter um elemento reativo, porque você vai cancelar do seu ZL, você vai tornar o seu ZL real, né? A sua impedância de carga, sei lá, 3 mais I4. 3, aquela da 4 mais I3, alguma coisa assim que foi dada na aula passada. Então, você vai ter que pôr algum elemento aqui que vai cancelar aquela parcela reativa do ZL. E esse elemento, ele está uma parcela no ramo longitudinal e uma parcela no ramo transversal. Então, pessoal, presta atenção, é como se vocês pegassem esses dois pontinhos aqui, ó. Eu acho que eu não consigo marcar. Deixa eu ver se eu consigo marcar o pontinho aqui.
Não, porque está em forma de figura. Mas é que se você pegasse esse pontinho que está o mouse aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr na mesma figura, ó. Ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidinho. Deixa eu consigo. Essa aqui, ó. Na mesma imagem, para vocês enxergarem. Aí, ó, isso. Então, é como se esse ponto A eu ligasse aqui nessa entrada do ramo longitudinal. Esse ponto aqui do mouse agora seria essa bolinha aqui. Vocês entenderam? Então, eu estou acoplando esse elemento longitudinal e esse ramo transversal aqui dentro desse quadradinho. Tá vendo os pontinhos que eu liguei ali, ó? Então, este pontinho aqui de baixo seria o ponto B. E este pontinho aqui de baixo seria aqui na entrada do B. Então, você vai pegar este bloquinho e trazer aqui para dentro desse circuito. Tá claro isso, moçada? Então, por isso que eu falei assim, é como se fosse uma caixa preta. Aí, o Matheus acho que enxergou o que eu estou falando, que bom. Então, você vai ligar essa entrada do IXS no A, essa saída aqui na carga. Esse pontinho aqui no B e esse pontinho aqui no B. Beleza. Então, ó, e como que a gente faz isso? Existe uma técnica para isso, não é simplesmente você... Então, você tem um ramo longitudinal e um ramo transversal. Então, ó, o que a gente deseja? Presta atenção nessa figura aqui, ó. Esse circuito que eu estou incluindo, ele tem que transformar R1 em R2. Quem que é R1 e quem que é R2? Então, ó, R2 está aqui na entrada, no caso, ele está mostrando que é a parte real da impedância característica, certo? Então, nessa figura aqui da esquerda, R2 é a parcela real da impedância característica. Então, esse circuitinho, ele está transformando R2 em R1. Quem que é R1? R1, nesse caso, é a parcela real da impedância de carga. Então, ó, o circuito ele tem que transformar R1 em R2. Presta atenção nessa informação, sendo que R1 maior que R2. Opa, o maior valor fica no ramo transversal. O que acontece? Por isso que R1 e R2 eu chamo de R1 e R2, não R de carga e R de impedância característica, porque pode estar invertido. Pode estar invertido. O R1 tem que ser maior que o R2. Por que isso? Para você colocar esse ramo transversal I de XT, X transversal, tá vendo? Ó? Essa reatância transversal aqui, ela está próxima de R1. Nesta figurinha da esquerda, significa que o R1 é maior que o R2, que o R da carga é maior do que o R da impedância característica. A parcela real da carga é maior que a impedância característica. Nesta figurinha da direita, já mudou. O R1 está próximo, de novo, ó, o ramo longitudinal e o ramo transversal. O ramo transversal está próximo de R1. Nesta figurinha da direita, significa que a parcela real da impedância característica é maior do que a parcela real da impedância de carga. Vocês entendem isso, moçada? Isso aqui é fundamental para vocês entenderem como montar o exercício. Então, presta atenção. Existe a parcela real da impedância característica da impedância de carga. O importante é que o ramo transversal esteja próximo do que for a maior parcela real. Se a parcela real maior for da carga, você monta o circuitinho igual essa do lado esquerdo. Se a parcela real da impedância característica for maior do que da carga, você monta o circuitinho do lado direito. Mais ou menos, está claro isso? Então, ó, R1, escreve aqui embaixo, ó, R1 e R2 são as partes reais das impedâncias de carga e característica, não necessariamente nessa ordem, então depende do meu circuito, ó. Então, tem as duas montagens aí. O importante é que R1 tem que ser maior que R2 e o ramo longitudinal fica próximo, o ramo transversal fica próximo aqui do R1. Beleza? Por que eu faço isso? Porque a hora que eu montei meu projeto da célula em L, então eu vou fazer aqui ó, o paralelo desse cara, insere com esse IXS tem que ser igual a R2. Equaçãozinha básica, vai, moçada? Ó. Então, o paralelo desses dois
vai ficar em série com o XS, tem que ser igual a R2. Trabalho essa equação, ó, trabalho, mínimo, múltiplo, comum, tal, faz a abordagem aqui, separo o que é real, o que é imaginário, e igualo. Resolvendo esse sisteminha, um sisteminha. Duas equações, duas incógnitas. Quem que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular o x de t e o x de s. Em função de quem? Das parcelas reais da impedância característica e da impedância de carga. Atenção, eu estou chamando de R1 e R2. Não necessariamente R1 é a impedância de carga, R2 é a impedância característica. Depende do circuito, depende de como está o seu problema. O importante é calcular, então, essa indutância própria do ramo transversal e do ramo longitudinal. Então, você vai calcular esses caras baseados nesta montagem. Então, o que vocês precisam saber, de fato, como montar o exercício. Então, vocês precisam caracterizar seu exercício dessa forma aqui. Cadê meu desenho aqui? Aqui. Caracterizar dessa forma, monta e tem a equação, tanto do ramo transversal quanto do ramo longitudinal. Tá joia? Então, uma eu chamei de x de t, o transversal, e x de s, o longitudinal. Então, x de t é o ramo transversal, x de s é o ramo longitudinal. Sabe? Vamos fazer o exercício junto agora para ver se vocês estão entendendo. O sinal mais e menos. Ótima pergunta, Vinícius. Você vai ver que você pode escolher a solução. Se você escolher que o x de t, você escolheu a solução positiva, você tem que escolher a solução negativa para o x de s. Se você escolher a solução negativa para o x de t, você tem que escolher a solução positiva para o x de s. Vai te caracterizar se você vai ter um indutor ou um capacitor, se você vai ter uma reatância indutiva ou uma reatância capacitiva. Aí, você vai montar o projeto, você põe as duas soluções. Aí você fala, puxa vida, deu um capacitor aqui que eu não consigo encontrar no mercado. Ah, mas se eu fizer outra solução, tem um indutor que eu consigo encontrar no mercado. Então, você inverte e você vê a sua solução. As duas soluções são corretas, as duas soluções têm que apresentar o mesmo resultado. O que vai mudar é a sua estratégia final baseada no seu problema, tá bom? Então, ó, as duas soluções são possíveis. O x de t mais ou menos R1, raiz de R2, R1 menos R2. O x de s menos e mais raiz de R2, que multiplica R1 menos R2. Tá bom? Então, as duas são possíveis. Daí, o meu x de P deu positivo, beleza, então meu elemento é indutivo, né? Então, vou ter que consultar se eu tenho um indutor que tem essa característica, né? Então, as duas soluções são possíveis. O meu x deu negativo, meu x de T ali deu negativo. Beleza, então o elemento é capacitivo. Vamos procurar um capacitor que tenha isso, né? Tá joia? Então, vamos lá, vamos fazer um exercício que eu acho que fica mais claro, por isso que eu queria apresentar a teoria, que é simples, e fazer um exercício. Quarta-feira, mesma história, apresenta a teoria e faça um exercício. Vamos lá, ó. Uma linha de transmissão com impedância característica de 75 ohms. Então, quem que é essa aqui? Ó, impedância característica de 75 ohms. Z0. Real. Transferirá uma onda de RF de radiofrequência de 2 mega. Beleza, então tem a frequência. Para uma antena que se quer admitir energia para o espaço. Então, estou alimentando uma antena com um cabo de impedância característica de 75 ohms. Essa antena apresenta uma impedância de 25 mais I48 ohms. Quem que é essa impedância? Essa aqui é a impedância de carga, ZL. Pergunta, está casada com a impedância característica da linha? Não, não está casada, né? Uma é 25 mais I48, a outra é 75 ohms. Então, o que eu quero?
projete o casamento de impedância empregando a célula L de maneira a garantir a máxima transferência de potência. Beleza? Beleza, moçada? Tá claro? Então, vamos lá. O que eu redigi aqui? Ó? Vamos lá, eu vou lendo e a gente vai fazendo junto. Pega um papel e uma caneta aí, por favor, se vocês puderem, que facilita a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês é desenharem o sisteminha. Desenhar o sisteminha. Então, está vindo a linha de transmissão, ó, 75 ohms, está vindo a linha de transmissão, ZL. Aí eu pergunto, o ramo transversal, ele vai ficar próximo da linha ou próximo de ZL? O IXT transversal, ele vai ficar próximo à linha ou próximo a ZL? Porque alguém me responde, sim, porque ele vai ficar próximo da linha, tá vendo? Olha, ele vai ficar próximo da linha. Por quê? Porque 75 é maior que 25. Então, R1, no caso meu aqui agora, é 75, ó. Então, certo? Ó, lembra disso, ó. R1 próximo de x de t. R1 próximo de x de t. Então, aqui estão as equações que eu preciso. Eu preciso montar isso aqui de forma adequada. Tá bom? Isso, Z0 é a parte real, né, Caio? A parte real. Z0 é maior que ZL, então você põe o ramo transversal aqui próximo. Aí, presta atenção, moçada, presta atenção que o ZL, ele tem uma parcela, ó, mais I48, uma parte reativa aqui, ó. O ZL tem uma parte reativa. Então, é para entregar esse exercício, Vinícius. Esse exercício, esse mais um que vai valer a presença. Exato. Então, ó, perceba que ele tem aí o ZL, ele já tem, né, uma parte reativa. Eu preciso cancelar essa parte reativa. Como que eu cancelo isso? Fácil. Eu vou incluir uma reatância de compensação no valor contrário. Então, ó, uma reatância de compensação no valor contrário ao ZL. Então, eu já elimino esse I48. Como que eu elimino esse I48? Acrescentando um série um menos I48. Certo? Então, se eu tenho uma parcela lá indutiva, eu acrescento uma parcela capacitiva. Então, eu mato aquela parcela reativa própria de ZL, certo? Então, como que fica isso? O valor final que eu tenho que casar é o de 25 ohms, que é menor do que 75. Então, por isso que eu monto dessa forma. Então, o ramo transversal de célula em casamento da linha fica igual a essa montagem aqui. Beleza, moçada? Alguma dúvida nessa montagem? Não pode errar essa montagem. Ó, resulta que R1 é o 75 e R2 é o 25. E R2 é o 25. Então, R1 é o 75, R2 é o 25. Vamos pôr as equações aqui para a gente lembrar de como a gente tem que solucionar. Então, quem que eu vou calcular agora? Eu vou calcular o x de t do ramo transversal e o x de s. Então, simples, moçada. Só substituir valor, ó. Então, vai ficar... Quem que é o x de t? X de t é mais ou menos R1 raiz de R2 sobre R1 menos R2. Só a parcela real, hein, moçada? Então, ó, mais ou menos 75 raiz de 25 dividido por 50. Então, dá mais ou menos 53,03 ohms. E o x de S, tá ali, deixa eu apagar essa continha aqui, ó. E o x de S menos ou mais, R2 sobre R1. R2 vale 25, R1 75. Tem um erro aqui, né? Tem um erro aqui, não tem, ó?
75 menos 75 aqui, né? Aqui é 25. Aqui é 25. Então, R2, 25, 75 menos 25, 50, vai dar menos ou mais 35 ohms. Faz essas contas para mim, moçada. Vê se eu não errei em conta aí, por favor. Vê se eu não errei em conta aí. Então, ó, x de t positivo, né? X de t positivo e x de s eu posso escolher negativo, tá bom. Então, vamos lá. Até esse ponto aqui, moçada, vocês fizeram? Confere comigo, por favor. Alguém faz aí essas continhas, vê se bateu. Certinho? Beleza. Então, ó, vamos pegar como primeira opção, ó, primeira opção para o casamento. A primeira opção para o casamento. Eu vou adotar o sinal positivo para x de t e negativo para x de s. Então, eu vou adotar o sinal positivo para x de t e negativo para x de s. Então, positivo para o transversal e negativo para o longitudinal. Certo? Então, ó, o ramo transversal será formado por um indutor, certo? Por quê? O ramo transversal será formado por um indutor, porque eu estou adotando ele o sinal positivo, então vai ficar 53,033 ohms. Então, como que eu calculo a indutância própria que eu vou calcular agora? Como que eu calculo a indutância, não é? Lembra da formulinha de indutância. Então, o x de t é o L vezes ômega, né? Então, eu inverti aqui, o L é o x de t sobre ômega. Ômega é 2πf, a frequência foi dada? Foi, né? A frequência foi dada, foi de 2 mega, tá aqui, a frequência de 2 mega. Então, vai dar 2 vezes π vezes 2 vezes 10 a sexta, ou seja, eu calculo um indutor de 4,22 microhenries. Então, adotando o sinal positivo para x de t e o negativo para x de s, certo? Eu vejo que o sinal positivo vai dar um indutor, né? O sinal positivo vai dar um indutor. E esse indutor tem uma indutância de 4,22 microhenries, certo? Aí, vamos calcular. Então, ó, eu acabei de calcular o ramo transversal. Então, esse x de t aqui eu acabei de calcular. Então, vou substituir esse carinha aqui por um indutor de 4,22 microhenries. Tá bom? Você acabou de calcular esse elemento aqui, ó. É um elemento indutivo. Agora, ó, perceba que aqui você tinha somado com x de s, você tinha somado aquela parcela que vai matar a parte reativa da impedância de linha, né? Então, você tinha somado menos I48 aqui, ó. Então, quanto tinha dado x de s? Quanto tinha dado x de s? X de s tinha dado menos 35. Então, você tem que somar agora menos 48. Então, menos 35, menos 48. Então, tá aqui, ó. O novo x de s é ó, menos 35, menos 48. Então, dá menos I83, certo? Devido àquela parcela que eu coloquei em série para matar a reatância própria do ZL. Então, eu vou calcular essa capacitância agora. Então, vamos calcular essa capacitância. Então, ele é negativo, então é uma reatância capacitiva, obviamente, então você calcula ela como sendo 1 sobre ômega x do S que você calculou aqui em cima, né? Então, vai ficar 1 sobre 2πfx, 1 sobre 2πf vezes 83, e está dando, então, uma capacitância de aproximadamente 0,95 nanofaraday. Então, está dando uma capacitância de 0,95 nanofaraday. Então, um capacitor de nanofaraday. Tá bom. Então, o que significa? Que neste ramo longitudinal aqui, você vai ligar um capacitor de 0,9 nanofaraday.
Então, você liga um indutor aqui e um capacitor, um indutor no ramo transversal, um capacitor no ramo longitudinal, e você consegue, então, fazer o casamento do Z0 75 ohm com seu ZL, que equivale 25 mais I48. Simples assim. Simples assim. Deixa eu ver se eu tenho o desenho. Aqui, ó, o desenho aqui, moçada, ó. Ó o desenho aqui. Então, você liga o indutor que você acabou de calcular, 4,22 micro, um capacitor de 0,95 nano. Significa que esta célula, por isso que chama célula em L, né? Essa célula com essa característica de se desenhar em L, você elimina a parcela de onda refletida. Você acabou de fazer o casamento entre a linha e a carga. Alguma dúvida até aqui, moçada? Alguma dúvida até aqui? Até esse ponto? É simples assim? É simples assim, moçada. Ah, professor, eu não consigo encontrar um capacitor ou indutor com essas características. Aí entra aquela pergunta que o Vinícius falou lá. É o Vinícius, eu acho que foi. Se eu consigo fazer sempre o casamento, né? Você tá. Deixa eu ver quem fez a pergunta. Foi. Zé, é o Tiago, Tiago. Aí, Tiago, aqui é uma da possível resposta da sua pergunta. Será que eu consigo um indutor exatamente de 4,22 micron, um capacitor de 0,955 nanofarad? Então, você calculou ele para esta frequência específica e com esses valores específicos. Então, obviamente, na prática, você vai encontrar um indutor aí de 4,2, certo? Então, vai ter uma pequena parcela ainda que não vai ser casada, né? Então, o seu casamento no papel é uma coisa, na prática é outra. Tiago, tudo bem? Vinícius, a turma aí, quem está presente aí na sala aí, 47. Aí vem a outra pergunta, mas e se eu escolher, então, você escolheu a solução positiva e negativa, vamos inverter agora, ó. Então, ó, agora eu vou inverter, eu vou escolher a outra forma de casamento, né? Que é a adoção do sinal negativo para reatância XT transversal e positivo para o X longitudinal. Então, negativo no XT, então vai ter que ser um ramo constituído por uma capacitância. Então, capacitância 1 sobre ômega vezes... O capacitor é 1 sobre, né, ômega XT. 2πf, substitui. Então, o valor que a gente tinha calculado era 53, né? Era, ó, 53, estou adotando o valor negativo agora. Então, 53 com o valor negativo está aqui. Então, está dando um capacitor de 1,5 nanofarad. 1,5 nanofarad. E adotando... Ó, cuidado aqui, hein, moçada? Ó, cuidado que agora eu vou... Mesma história. Eu estou adotando o sinal agora positivo para o x de S. O sinal positivo... Então, vai ficar mais 35, mais 35. Só que eu tinha adotado aqui um menos I48 para matar esse mais I48. Então, devido a isso, ele deu ainda uma parcela negativa aqui de novo, ó. Menos I12,64. Então, uma reatância capacitiva. Olha lá, uma reatância capacitiva. Devido àquela parcela que eu tinha posto em série, ó. Menos I48 ali, ó. Devido àquela parcela que eu tinha posto em série. Ué, não tem problema. Então, você calcula novamente o capacitor, vai dar um capacitor de 6,3 nanofarad. Olha como fica o esqueminha aqui. Então, no ramo transversal, um capacitor de 1,5, no ramo longitudinal, um capacitor de 6,3. Certo? Tá claro isso, moçada? Vocês entenderam mesmo? Responde para mim. Então, ó, daí você calcula os valores. Daí, na prática, você vai lá e adota, você fala, não. Eu não consigo um indutor de 4,22 micro. Então, essa segunda opção seria um pouquinho mais inteligente devido ao que eu tenho no mercado.
Então, você monta o seu sisteminha assim, ó, e aqui está a célula em L, ó. A célula em L fez o casamento para essa frequência. O que vocês acham? Tranquilo, moçada? Alguma dúvida? É simples assim, moçada. Esse primeiro casamento é simples assim. Agora eu vou passar o outro aqui para vocês, o outro exercício. Eu acho que é melhor, eu vou digitar ele aqui embaixo, acho que é mais fácil. Então, vai pensando aí na solução, moçada. Vai fazendo a solução enquanto. Vai pensando na solução que vocês estão fazendo aí, enquanto eu digito outro exercício aqui. Professor, Pode falar. lá no início do exercício, ele pede para a gente, de maneira a garantir a máxima transferência de potência para a carga. Tem diferença de um circuito para o outro ou eles vão ser iguais? Na teoria aqui não, porque você está calculando valores específicos, né? Não. Você adotando qualquer uma dessas soluções são soluções exatas, né? Então, qualquer uma delas você vai garantir a máxima transferência de potência, sem problema algum. O que você tem que pensar, eu não sei quem que falou comigo, mas você tem que pensar na prática daí, né? A facilidade que você tem para achar ou fabricar um indutor de 4,22 ou um capacitor de 1,5 nano. Então, aí que você tem que ver a parte prática. Aqui no exercício, as duas soluções te entregam a máxima eficiência. Beleza? Valeu. Ó, uma linha de transmissão bifilar simétrica é formada por condutores com 2 milímetros de diâmetro separados entre si de 20 milímetros. Certo? Beleza. Então, vocês vão ter que usar aquela equaçãozinha que eu dei lá quando eu falei de linha bifilar, para calcular a impedância, aquelas coisas lá. Né? Impedância característica da linha em função da geometria. Esses condutores são separados por um dia elétrico que apresenta um fator de velocidade. Esses condutores são separados. Esse dia elétrico que apresenta fator de velocidade de 3/4. Ponto. Frequência de operação 1,57 MHz. Frequência de operação 1,57 MHz. Beleza. Essa linha alimenta uma antena que apresenta impedância de... Essa linha alimenta uma antena que apresenta impedância de... Agora, ó, tá, de novo, ó, uma impedância complexa. Mais I22. Projete uma célula em L capaz de efetuar o casamento de impedância entre linha e a antena. Beleza, só isso, ó. Projete uma célula em L capaz de efetuar o casamento de impedância entre a linha e a carga. Então, esse é o exercício que vocês fazem agora para entregar valendo a presença também.
Bem simples, tá, moçada? Exercício bem simples, ó. Então, uma linha de transmissão bifilar simétrica é formada por condutores com 2 milímetros de diâmetro separados entre si de 20 milímetros. Esses condutores são separados entre si por um dielétrico que apresenta o fator de velocidade 3/4. Frequência de operação. Não, essa é a frequência de operação. Megahertz. Essa linha alimenta uma antena que apresenta impedância de 36 mais 22 ohms. Projetos. Beleza, isso aí, moçada. Facinho, facinho. Projeta para mim o circuitinho com as duas opções. Usa a opção mais e menos, a opção menos e mais. Projeta o circuitinho e vê. Pergunta, quem que é R1 no caso aí? Ah, vocês não sabem ainda, né? Vocês não calcularam o Z0. Você tem que calcular Z0 para saber se o ramo vai estar próximo da carga ou próximo da linha. Beleza, moçada? O que vocês acham? Bom. Sussa. Deixa eu abrir o chat aqui, não sei se tem pergunta, tem diferença. Ah, o Vinícius, já respondeu você, né, Vinícius? Não estava vendo o chat, estava digitando. Moçada, alguma dúvida? Super simples. Ah, professor, eu quero usar a célula EPI. Beleza, você vai usar... Por que chama célula EPI? Porque daí tem dois elementos, um transversal e um longitudinal. Aí você muda um pouquinho aquelas equações. Então, a gente vai estudar tudo isso aí. Andrei, tudo certo? Ô, turminha. Então, entrega o exercício já, faz aí, já entrega, já fica livre, entrega todos. Deixa eu só dar uma olhada no SIGA aqui, como que tá, quando que vocês têm que entregar as tarefas, como que tá? Deixa eu só dar uma olhada já com vocês. A tarefa de hoje está duplicada, professor. Desculpa, Vinícius, cortou aqui para mim. A tarefa que você mandou a gente entregar hoje está duplicada. Você colocou ela 2 vezes. Coloquei ela 2 vezes? Ó, tirar um. Peraí. Portal docente, fica aí na linha. Então, pessoal, quem não tiver dúvida, tá liberado, pode ir. Quem puder, é só me ajudar, é só para eu ajeitar essa parte aqui. Até quarta-feira. Eletromagnetismo T01, tarefas, atividades. Espera aí, turminha, vamos lá. Até mais, Aline, até mais, viu, pessoal, que está falando tchau aí no chat. Só estou vendo aqui. Tarefas. Potência na LT, você fala que está duplicado? Alguém? Deixa eu parar a gravação falando nisso, né? Porque senão fica muito pesado lá. Então, eu tô aqui para tirar dúvida. É a tarefa que é